Muito bem, seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais uma tarde com vocês. Mais um momento aqui que a gente vai falar para vocês sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre neurociência, sobre a palavra de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre o transtorno mental, que é o autismo, né? Então, nós estaremos com uma convidada especial, falando sobre o assunto, dando uma pincelada aí sobre leis, para vocês estarem mais a par desse assunto, contando também um pouco da história dela e vamos deixar fluir. Tudo bem, Andréa Rodrigues? Boa tarde! Boa tarde, povo lindo, povo abençoado, mais uma tarde aqui de conhecimentos. E hoje é uma alegria nós estarmos aqui com a doutora Andréa também, minha xará. Seja bem-vindo, doutora Andréa. Muito obrigada aí pelo convite, Priscila, muito obrigada pelo convite, Andréa. É sempre um prazer poder compartilhar a minha história e principalmente na condição de advogada poder orientar, né, as famílias que a gente percebe aí, o que a gente percebe no dia a dia, que infelizmente as pessoas não conhecem os direitos dos seus filhos. Sim. Isso vai ser muito importante, né, Priscila, porque tem muitas leis, muitos direitos que pessoas não sabem que elas têm direito. E hoje a doutora Andréa vai estar aqui passando alguns direitos da pessoa que é autista. Verdade. Muito bem, Andréa Rodrigues, se apresenta aí. Na sequência, querida Andréa Du. Hoje eu estou com duas Andréas aqui, gente, vou ficar louca. Se apresentem aí. Olha, para quem não me conhece ainda, eu sou a Andréa, pastora Andréa, psicanalista, terapeuta, sexóloga, amo cuidar de pessoas, de mulheres, adolescentes, e nós estamos aqui uma vez por semana também trazendo conhecimento para esse povo abençoado, esse povo que nos acompanha. Então, curte aí, compartilhe, comente nessa live. Se tiver alguma pergunta, já aproveita, já passa. E nós estamos aqui hoje com a doutora Andréa, advogada, para estar trazendo e esclarecendo algumas dúvidas. Bom, então boa tarde, pessoal. Meu nome é Andréa Du, eu sou aqui do Alto Tietê, né, da região do Alto Tietê. Tenho uma filha autista que está prestes a completar 19 anos, então eu estou nessa seara, nessa luta, né, do autismo há mais de 16 anos. E nós temos uma lei no Brasil, que é a Lei Berenice-Piana, que é a Lei 12.764 de 2012, que entrou em vigor em 2013. Parece uma lei antiga, mas ela no Brasil só tem 13 anos, e parece que no Brasil tudo vai com muita parcimônia, né? Tudo vai muito devagar. A minha história, eu sou advogada de formação, já há 34 anos, então não sou advogada porque tenho uma filha autista, sou advogada de formação, mas o que ocorreu? Minha filha, quando tinha 7 anos, e ela já estava numa escola há 3 anos, uma escola particular, me convidaram a tirá-la da escola por escrito, porque a professora não ia dar conta dela e de mais 25 alunos em sala de aula. E já existia nessa época a Lei Berenice-Piana, que permite, né, que dá a condição, desde que o aluno matriculado na rede regular de ensino tenha uma comprovação de que ele necessita de um professor auxiliar, que tenha este auxiliar. Então, eu tive que entrar na justiça, acabei eu mesma fazendo ação, porque não tinha nenhum profissional especializado ainda, e eu acabei, né, mantendo minha filha mais 5 anos nesta escola, com direito ao professor auxiliar individual e exclusivo, durante o período que ela ficasse em sala de aula, sob pena de multa. E essa matéria, né, esse material, acabou indo para a mídia. E nós tivemos até, né, então, todo aqui no Alto Tietê, aqui eu estou vendo que vocês são 012, aqui no Alto Tietê, todo a TV Diário, né, que é a coligada aqui da afiliada da Rede Globo, eu participei já de todos os programas que vocês podem imaginar, nós já participamos. E tive o prazer, inclusive, de estar pessoalmente, né, estar participando do programa da Fátima Bernardes, lá em Jacarepaguá, com a minha filha, que andou pela primeira vez de avião e no meio da viagem falou, o avião vai cair! E todo mundo olhou para ela e falou que criança tinha premonição. Graças a Deus não caiu, estamos aqui. E temos o quê?
Com isso, o que ocorreu? Ocorreu que eu fui nomeada, fui homenageada nesta época com o título de advogada do ano aqui no Alto Tietê, e também estou na condição de presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Autismo, pela subseção de Poá, já há mais de 12 anos. Então, eu tenho uma vasta experiência e saber o seguinte, as famílias, eu entendo que as famílias até hoje acham que quando nós falamos em direitos dos nossos filhos, né, porque a minha filha agora eu estou com outro problema, acabou o ensino médio, e eu faço o quê com a minha filha em casa? Então, ela não tem condições de ir na faculdade, mas já terminou o ensino médio. Ela tem uma expertise em idiomas, então inglês e espanhol ela fala com muita fluência, aprendeu no YouTube, só que até na higiene tem situações que eu tenho que ajudá-la. Então, nós temos tantas coisas além da lei, temos a lei Berenice-Piana e temos a lei brasileira de inclusão. E o que falta, né? O que sempre me perguntam se precisa de mais lei. Eu digo, não precisa de mais lei, nós precisamos de políticas públicas, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, para que se faça valer os direitos que já existem, né? E, então, a Andressa, dia 5 de junho, ela faz 19 anos, então ela é a razão de toda essa minha especialização. E lembrando, né, as famílias que podem estar nos ouvindo, que vão nos ouvir, é que nós não devemos, né, enquanto estamos exigindo o direito dos nossos filhos, nós não estamos pedindo favores. Nossos filhos têm direitos e nós pagamos impostos que devem ser revertidos em razão dos nossos filhos. E se formos falar de direitos, existem direitos de todos os tipos, desde a questão de saúde, a questão de educação, a questão de lazer, a questão habitacional. Existem direitos de todos os tipos, em todas as áreas aí da sociedade. No entanto, a grande maioria, ela é direcionada, por enquanto, a pessoas, a famílias de baixa renda. Pois não, Priscila? Não, pode continuar. Então, para famílias de baixa renda. Então, infelizmente, o que ocorre? Então, por exemplo, vou falar do autismo em si. Tem crianças que com 5 anos, elas não falam, né? Elas ainda não verbalizam, mas quando tem 15 anos, elas estão, né, graças às terapias, graças ao desempenho de professores, da família e dos terapeutas, ela já tem uma condição mais independente. Então, essa pessoa com autismo, então, não é o fato da pessoa ter autismo que tem o direito. Então, vou falar no caso exclusivo do benefício de prestação continuada. O benefício de prestação continuada dá condição para uma família, eu vou usar o termo que está na lei, que viva em condição de miserabilidade. Qual é a condição da miserabilidade para o governo federal? É que a família não tenha uma renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo. Resumindo em letras minúsculas, em letras graúdas, então uma família com 4 pessoas, se ganhar um salário mínimo, está fora das condições do benefício. Mesmo que a família diga, mas eu pago aluguel, pago água, pago luz, meu filho come muito, ele tem lá uma seletividade alimentar, nenhuma dessas despesas são consideradas para abatimento da renda. Então, e além disso, você pode estar na condição da miserabilidade dita pelo governo, mas o teu filho ter uma condição, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral que tem um comprometimento neurológico, dificilmente ela vai chegar a uma condição de independência. O autista, a gente não pode dizer daqui a 10 anos como que uma criança de 5 anos vai estar. Porque ele pode desenvolver, ele pode sim vir, né, graças a Deus, ele pode vir a ter um desenvolvimento satisfatório. Então, hoje em dia, existem muitas, e o que acontece também, esse benefício é solicitado junto ao INSS, e as avaliações, principalmente as avaliações médicas, elas não são feitas por profissionais médicos da área, ou seja, um ortopedista pode estar avaliando uma pessoa com autismo,
e dizendo que ela tem capacidade aí para estar na vida civil sem nenhuma ajuda. E as pessoas também, essas famílias, eu vejo, porque eu faço parte de muitos grupos de internet, já tive grupos presenciais também, as pessoas acham que elas precisam de um advogado, para fazer, dar entrada, ou precisa contratar um advogado particular para recorrer. Acho que a maioria das pessoas desconhecem que nós temos a Defensoria Pública da União, que é diferente da OAB da sua cidade, que é diferente da Defensoria Pública Estadual. É a Defensoria Pública da União. E ela é segregada em blocos de municípios. Então, cada Defensoria Pública da União atende, né, por questões territoriais, de competência territorial, atende de 4 a 5 municípios. Então, esses profissionais, procuradores da União, estão preparados para atender gratuitamente essas famílias que, porventura, tenham seu benefício indeferido. Então, significa dizer o quê? Que ninguém pode trabalhar para que se tenha esse benefício e a criança tem que ter uma condição muito severa, um moderado a severo, para que consiga esse benefício. Certo. Eu me lembro que alguns anos atrás, não fazem 10 anos, né? Mas eu tentei o benefício para o meu filho na época, só meu esposo que trabalhava, e eu me lembro que nós nem chegamos a procurar advogado nem nada, nós passamos pela assistente social. E a assistente social falou que a nossa renda naquela época excedia R$25, então não poderia estar sendo solicitado. Daí eu até falei para nossa, mas que absurdo, R$25. Aí ela me informou que havia uma mulher que tinha excedido 25 centavos e eles não liberaram, certo? Porém, o que ela me disse? O que ela me disse na época? Ela disse assim, que se eu tivesse a nota fiscal de conteúdo de coisas que excedesse a minha renda por conta dos gastos específicos dele, né, do meu filho, provavelmente poderia ser que eu conseguisse. Remédio, na época ele usava fralda, alimentação diferenciada, né, que a gente que é mãe de autista, a gente sabe que eles têm a seletividade, que eles têm muitas coisas, né, diferentes que eles comem no dia a dia, e, como eu falei, a medicação. Isso, eu não levei adiante por N motivos na época, mas isso é verdade? Poderia ser conseguido por conta disso? Ou isso mudou alguma coisa? Ou não é verdade? Não, é uma verdade relativa. Porque o que se exige hoje? Exige que você comprove, né, que a família comprove, por exemplo, que esta medicação não é disponibilizada no posto de saúde, nem na farmácia de alto custo. Se for disponibilizada, você tem meios para não ter esse gasto. Comida, você só teria, por exemplo, se seu filho tomasse determinado leite, que ele é alérgico a determinado leite, você comprovasse que não tem esse fornecimento pelo Estado. Ah, mas eu pago o convênio médico, por exemplo, eu queria abater o convênio médico, porque não tem terapias. Você teria que estar demonstrando que você foi atrás das terapias públicas e houve a negativa, ou que você, que você fez a inscrição e você está um prazo fora do razoável e você, por exemplo, resolveu pagar fonoaudióloga para o seu filho. Então, não E outra coisa que eu acho que esqueceram de falar, e lembrando que a assistente social não é advogada, né? Não é advogada. E outra coisa, a conta que eles fazem é uma conta matemática. Passou, ultrapassou, depois a família que tem que ir atrás. No seu caso, Priscila, você tem inscrição no órgão de classe, o Conselho Regional de Psicologia. O simples fato de você ter, né, você como mãe, fazer parte do CadÚnico, ter inscrição no órgão de classe, você já não conseguiria. Mesmo que a renda do seu marido, se tivessem 10 filhos, ficasse sobrando, você no CadÚnico já não conseguiria para a família. Que já demonstra que... Então, assim, são excludentes. Então, por exemplo, a mãe tem uma MEI, porque ela vende doce para uma padaria, então precisa da MEI. Ou a mãe quer abrir uma MEI para poder, para poder contribuir para amanhã ou depois ela poder se aposentar. Ou tem casos, por exemplo, eu vi um caso esses dias,
O menino, 30 anos, com síndrome de Down, faleceu. Ele e a mãe só, o núcleo familiar. A mãe não tem 60 anos ainda, então ela ainda não pode nem pleitear o BPC sozinha para ela, porque ela está fora da idade. Ela, com quase 60 anos, está tentando voltar ao mercado de trabalho. Porque o benefício é vinculado à pessoa com deficiência. Então, passou, inclusive, nos principais jornais aí passaram, porque dia 2 de abril foi o dia da conscientização mundial do autismo, e aí acaba se voltando um pouco, né, graças a Deus agora, depois da lei, acaba se voltando para o autismo. Por exemplo, eu tive o diagnóstico da minha filha em 2010. As pessoas que tiveram o diagnóstico antes da lei Berenice Piana ficavam no limbo jurídico. Porque o autismo, como hoje ainda é o TDAH, por exemplo, ele não era considerado deficiência para efeitos legais. Claro que aquela pessoa com autismo, mas com retardo mental severo, né? Hoje não se fala mais retardo mental, deficiência intelectual severa e outras coisas, ele era considerado por aquela condição da deficiência intelectual que antes era chamado de retardo mental. Mas como que nem minha filha só tem o diagnóstico de autista, só o autismo, F84, que agora é o 611 ponto qualquer coisa, que todo mundo ainda usa o CID-10. Ela não teria direito a nada, mas fala, mas que direito que ela teve até hoje, Andréia? A única coisa que eu tenho é o cartão de estacionamento. E consegui, mesmo antes da lei, né? Eu consegui porque minha filha tomava aripiprazol, que o pessoal hoje fala que é arpejo, né? E olanzapina, uma era 1.400 a caixa, outra era R$700 a caixa. Isso há quase 15 anos atrás. Então, não tinha nem a lei do autismo, mas existia a lei, a própria Constituição, né? Então, o limbo jurídico existia antes da implantação da lei do autismo. E, curiosamente, eu conheço pessoalmente, já estive várias vezes com a Berenice Piana, que inclusive se afastou das redes sociais por críticas, né? Porque falava, para você é fácil. Mas como para você é fácil? Ela tem o Dylan, que é um autista severo, adulto, e ela conseguiu modificar uma lei que beneficiou no mínimo, né? Que o nosso censo foi por amostragem, beneficiou no mínimo 2 milhões de famílias. E as pessoas ainda falam, para você é fácil que você tem acesso vamos dizer assim, às pessoas ligadas à política, né? Então foi uma mãe, né? Uma mãe, na verdade eram 3 mães ali, que brigaram muito e conseguiram, né, um benefício que teve nível federal. Por isso não tem nada a ver, mas eu gosto de deixar esse recadinho para as mães que podem nos ouvir, e até para nós mesmos como profissionais, dizer o seguinte, as pessoas falam assim, eu já fui dar palestra uma vez, numa clínica escola, e eu disse assim, pessoal, né, eram só mães, mulheres, né, mães, pais geralmente vão embora na primeira oportunidade. Eu disse, mães, aqui alguém gosta de política? Não, eu não gosto. Falei, vocês sabiam que é graças à política, a políticos, né, que nós temos leis? Então, é nós que não sabemos nos organizar e pedir, né? Aí, enfim, depois vem outras questões, mas o que eu quero dizer, se não fosse uma mãe que lutou, quer dizer, eu costumo dizer também o seguinte, que a geração da minha filha abriu o caminho, que muitas famílias hoje já chegam na escola com professor auxiliar, a medicação, já acabou a patente dos remédios, hoje tem remédio genérico, a medicação é bem mais barata, então você não precisa entrar todas as medicações com ações. Então foi aberto um caminho muito grande, nesses 13 anos teve um avanço nessa questão. Eu já cheguei a ir, né, a conversar em municípios próximos, logo que saiu a lei Berenice Piana, que disseram para mim que a lei era federal, mas não se aplicava àquele município. Falei, nossa, que legal, uma lei federal que vale no Brasil inteiro, não se aplica a esse município? Então, assim, foram quase 13 anos trabalhando a divulgação da lei, né, para dizer, nossos filhos têm direitos e nós não estamos pedindo favor. Outra coisa, como nasce o direito do autista?
ou como nasce o direito de uma pessoa com deficiência, através do laudo médico. Parece uma coisa muito simples para nós três, mas não é. As mães ainda acreditam que, por exemplo, uma psicóloga pode dar um laudo, como laudo complementar ao laudo do neurologista ou do psiquiatra, ok, mas não individualmente. Esse é um documento que você consegue, por exemplo, o benefício de prestação continuada. Então, sem o laudo, não se consegue absolutamente nada. E outra coisa que eu também sempre bati, e assim, é um assunto que a gente bate muito, principalmente na comissão, né, na comissão da OAB. As pessoas falam assim, eu pedi para a diretora um professor auxiliar para o meu filho. A senhora pediu? Cadê o protocolo do pedido? Não, eu fui lá conversar com a diretora. Aí quando você entra com o processo, vai falar, mas ninguém veio me falar nada. Então as mães, as famílias têm que aprender a documentar os pedidos, as solicitações. E não é porque nós vamos fazer os pedidos que vai falar, essa aí é mãe barraqueira, essa aí é mãe que a escola vai tratar mal meu filho, muito pelo contrário, porque eles sabem que aquela lá tem apoio. Então hoje eu valorizo muito os grupos de apoio em cidades, até em instituições, né, clínicas médicas, psicológicas, enfim, clínicas multidisciplinares que têm grupos e que as mães conseguem trocar informações e ter informações com qualidade, entendeu? Com veracidade. De profissionais, às vezes tem médicos que estão ali, tem advogados, tem psicólogas que estão ali dando informações corretas, porque o achismo, infelizmente, ainda é muito tangente no nosso país. Eu acho que tá bom. Quem acha que tá bom? Eu acho que esse laudo tá bom. Aí joga no grupo de mães, tem 200 mães, eu acho que tá. Quer dizer, quem tem que achar ou é o médico ou é o advogado. Enfim, são tantas coisas, são muitos anos vivendo o autismo, que a gente poderia falar de 1,5 milhão de assuntos. E aí vou deixar depois, para o final, vou falar uma regra, uma alteração da lei, que saiu agora em março, porque geralmente os benefícios pecuniários, eles são geralmente voltados a famílias de baixa renda. E quem tem uma renda, não que seja uma grande renda, mas seja uma renda que ultrapasse o que o governo exige, diz assim, mas eu não tenho direito a nada, eu tenho direito a cuidar do meu filho e ficar quieto. Né? Porque assim, as pessoas falam, mas você trabalha, Andréia? Eu falo, se eu não trabalhar, a gente não come. Que deve ser o caso de muitas famílias, né? Mas você trabalha? Eu falo, trabalho. Se eu não trabalhar, a gente não come. Então, saiu uma alteração na lei, né? André Rodrigues, bora fazer uma pergunta aí, porque o nosso tempo está correndo e tem assunto para mais de metro aí para poder estar falando também. Me ajuda aí. Doutora, para quem entrou na live agora, para quem ainda vai entrar, tem muitas pessoas que não sabem o que é BPC. Pode explicar? Às vezes podem perguntar, mas o que é isso que elas estão falando? É uma pergunta que eu estou fazendo. Depois eu quero fazer uma outra também, porque eu atendo uma mãe que ela tem 2 filhos autistas. E ela também já tentou entrar com, acho que é LOAS que fala, né? LOAS, né? E ela também que foi negado, não conseguiu, como a senhora disse, o pai tem que trabalhar, que tem 2 filhos, né? Um autista é nível 3, o outro nível 1, e ela também tem que trabalhar, porque senão não dá conta, só sabe que tem muitos gastos. O que ela deveria fazer, se tem alguma orientação? Bom, BPC chama-se Benefício de Prestação Continuada, que equivale a um salário mínimo pago pelo governo federal, através do INSS, para famílias de pessoas com deficiência. Então você vai falar, o autismo. O autismo está dentro da característica de deficiência para famílias que vivam em condição de miserabilidade. É que as pessoas acham que BPC e LOAS são sinônimos. O LOAS, a palavra LOAS é lei de organização, ela é uma lei geral
que criou o BPC, então é benefício de prestação continuada. Então, resumindo, é aquele um salário mínimo que as famílias lutam no INSS para conseguir. Chama benefício de prestação continuada. Bom, a mãe aí que, né, Andréia, a mãe que o pai trabalha, que ela precisa trabalhar, primeiro precisa verificar o seguinte, que tipo de gasto, primeiro tem que verificar quanto que extrapola a renda. Talvez o autista de nível 1 não vá conseguir, pelo que eu comecei falando na live, pelo nível de comprometimento dele, talvez não consiga, mas o de nível 3 precisa verificar quais os gastos específicos tem com ele e quanto a renda extrapola. E que caminhos eles já fizeram para conseguir, por exemplo, a medicação, a terapia, né? Então, de novo, não adianta falar, eu pago aluguel ou eu pago uma pessoa para olhar ele. Isso aí não são gastos dedutíveis para computar a renda per capita. Tem que verificar, cada caso é um caso. Né? Então, assim, não adianta a família ganhar 5 mil reais na renda per capita, que vai dar 1.250, quando, por exemplo, é 400 reais, 463 reais, mais ou menos, o que é a renda per capita. Não adianta que não vai conseguir. Então, por exemplo, uma família que a pessoa use um respirador, a conta de luz, mesmo naquela conta social, o valor seja alto. Aquilo, por exemplo, pode ser deduzido para efeito de renda per capita. Mas tem que saber exatamente a questão da família, saber o quanto aquilo estoura de renda per capita e avaliar quais são as deduções que ela pode ter. Aí cada caso é um caso. Então, assim, olhando no modo grosso, assim, nós olhando aqui sem muito conhecimento, como a senhora tem, é muito difícil. A senhora está no céu. Você, então. É muito difícil, então, alguém receber esse benefício. Não. Mais de 70% do povo brasileiro recebe Bolsa Família. Sim. O simples fato daquela pessoa, por exemplo, receber Bolsa Família, já demonstra que ele tem uma condição que, se ele tiver um filho com deficiência, ele com certeza, se o nível de deficiência for moderada, severa, ele com certeza vai se enquadrar. Entendeu? Então, assim, nós estamos falando da exceção. E o duro é aquela família que o pai ganha 2 mil reais na carteira, por exemplo, aí desconta lá 11% do INSS, dá 1.800 e pouco. O salário mínimo é 1.600 e pouco, ele tem ele, a mulher e 2 filhos, e ele não consegue, por exemplo, a mãe não consegue trabalhar pela condição, e passa um tantinho assim. Então, tenta-se ampliar, porque tenta-se ampliar um pouco mais, mas quando as despesas são reconhecidas como gastos necessários para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, e desde que se comprove que o governo não supre essa necessidade. Então, a questão é assim, tem aquele pessoal, no Brasil tem aquele povo que tem aquela renda que nem vai atrás, tem aquela grande maioria que está dentro do padrão ali, está dentro dos critérios que pode pedir, fica um limbo. Esse limbo é que é o problema, como aconteceu com a doutora Priscila aí. Entendeu? Então, aquela coisa, a mãe tem MEI, eu peguei um caso há pouco tempo. A mãe já divorciada, a pessoa já era um rapaz, tinha quase 25 anos. O pai resolveu começar a deduzir o menino, o rapaz, né, o filho, porque tem que pagar a pensão até o final da vida. Começou a declarar o filho como dependente no imposto de renda. Foi cortado o BPC e solicitado à mãe que devolvesse os últimos 5 anos porque ela recebeu irregular. Nossa. Meu Deus. Vocês não têm noção de como isso funciona. Né? É um desafio, então, hein? Mas, como eu falei, é um limbo, entendeu? Tem aquele grupo que ganha muito que não vai atrás disso. Tem aquele grupo que está elegível para o Bolsa Família. Inclusive, as pessoas perguntam, a Bolsa Família entra para efeito de renda per capita? Vai depender também da formação no núcleo familiar, que estiver no CAD único. Se a sua mãe e a pessoa, e a criança com deficiência,
Ele vai receber por um determinado período, depois é cortado. Aí a mãe tem 5 filhos, um é especial, deficiente, autista, sei lá o que a gente pode falar, qualquer um desses casos, e a mãe vai continuar recebendo parte do Bolsa Família, mais o BPC. Eu tenho 3 filhos com autismo severo. Eu posso receber dos 3? Pode receber dos 3. Essa era a minha pergunta. Pode receber dos 3. Por quê? Porque tanto a aposentadoria que não ultrapasse um salário mínimo e tanto o BPC, eles não são considerados rendas para o outro BPC. Até uns 2, 3 anos atrás era considerado. Então, só era permitido um BPC por família. Hoje você pode ter tantos quantos estiverem dentro do critério de deficiência. Ô, doutora, mas influencia, por exemplo, um exemplo, né? Tem uma pessoa aposentada em casa, influencia, um benefício bate com o outro, como que é? Influencia. Se a pessoa, por exemplo, a avó mora junto, ela receber mais do que um salário mínimo, ontem eu peguei um caso exatamente sobre isso. Se a avó morar junto e ela receber mais do que um salário mínimo e ela estiver no CAD único, você corta o BPC. Nossa. Então, o que a gente orienta? Tem que ficar atento a quem são as pessoas que estão no CAD único. Minha filha eu tenho um filho de 5 anos autista e a minha filha vai fazer 18 anos e ela vai trabalhar. Eu tiro ela do CAD único. Tá cheio de mães que tiram o marido do CAD único. E cadê o cidadão? Sumiu, minha filha. Depois que descobriu que a criança era autista, foi embora. E quem vai provar? Então, assim, tem várias questões que podem ser discutidas, mas tem que prestar muita atenção quem está no CAD único, porque qualquer recebimento interfere na renda. Então, a vozinha foi lá e conseguiu a aposentadoria lá do vô que morreu de um salário mínimo. Esse não conta como renda. Mas o valor da pensão dela, da aposentadoria dela é 2 mil. Já vai interferir no cálculo da renda per capita. Então a questão é o valor, não é nem o benefício. É o valor. Entendi. É o valor. Entendi. Doutora, a gente conversou antes da live, né? E a gente falou, eu tô vendo que essa live aqui ela vai ter que ter uma segunda parte, né? Mas porque realmente o assunto é extenso e é um bom assunto, né? Mas a gente conversou sobre você falar sobre a sua história, parte da sua história com a sua filha e tal, se você se sentiria à vontade e tal. Então, eu gostaria que você desse uma pincelada, né? Falasse como que foi o diagnóstico da Andressa, né? Andressa. Como que foi o diagnóstico? Você já falou que parece que ela está com 19 anos, né? Como que foi esse desafio? Como que está sendo? Desse uma pincelada da sua história juntamente com a Andressa para nós. Tá bom. Pena que ela tá dormindo, senão ela apareceria na live aqui, ela falaria: oi, pessoal, tudo bem para vocês? Bom, a Andressa, ela é filha única, né? Ela está só no meu nome. E eu fui... Bom, nós somos em 4 irmãos, tenho mais 4 sobrinhos, e a gente começou. A Andressa parecia que ela não escutava. Acho que, geralmente a maioria das mães fala, eu chamava pelo nome, ela parecia que não me escutava, e ela via o William Bonner na televisão, ela sorria para ele, dançava a galinha pintadinha, enfim. Aí você leva no pediatra, isso eu estou falando para vocês, coisa de 16 anos atrás. Aí você leva no pediatra, o pediatra, né, com aquela cara... Hoje em dia que a gente vê, né, com aquela cara de dinossauro, fala, não, é normal, é o tempo dela, não sei o quê. E na minha família tem um médico, que é padrinho de um dos meus irmãos. No casamento do meu outro irmão, ele estava lá. E ele é um médico cardiovascular, que não tem nada a ver com psiquiatria nem neurologia. Só que ele, assim, ele é fantástico. Ele bateu o olho na minha filha e começou a me fazer determinadas perguntas. Ele falou, ela faz isso, faz, ela não faz aquilo, não faz, e foi tudo certeiro, tudo que ele falou. Aí no meio da festa de casamento do meu irmão, ele falou assim, leva essa menina no neuropediatra, essa menina é autista. Como eu sempre soube que os diagnósticos dele para qualquer coisa era muito certeiro, eu falei, nossa, pai, eu chamo ele de tio, né? Nossa, tio, eu vou sair correndo, vou atrás. E aí, curiosamente, ele tem 2 filhos também médicos, e ele comentou
se, né, nessa geração de agora, que eles estão na faixa de 50 anos, esses filhos dele, se eles estudavam, né, como clínico geral, se eles estudavam alguma coisa sobre autismo. Falou que nada. Bom, então há 16 anos atrás, eu moro em Poá, eu não fui no posto de saúde, eu fui, tinha um convênio bom, fui lá na Avenida Paulista, fui no Paraíso, fui em tantos lugares, fui em 3 médicos. Os 3 olharam e falaram assim, que eu era mãe velha, que eu fui mãe aos 37 anos, então na época eu tinha 40, minha filha 3, que eu era muito ansiosa, então isso era resultado da minha criação com ela. Aí uma outra neurofetal. Aí ela falou assim, como é que eu entendi a minha filha se minha filha não falava? Eu vi uma foto dela com 2 meninas, falei, são suas filhas? São. Falei, elas nasceram falando? Não, falei, então tá, né? Como é que você entendia as suas filhas quando elas não falavam? Bom, o último médico, ele se dignificou a observar a minha filha, a medir, né, os reflexos e tudo mais. Ele falou, olha, eu vou para descargo de consciência, eu vou pedir uma ressonância para descartar qualquer outra comorbidade, como uma falta de oxigenação no cérebro mais grave, porque ele falou, todo bebê quando nasce tem falta de oxigenação no cérebro, mas já vai procurando um psiquiatra que sua filha, tudo leva a crer que ela é autista. Aí você fica meio assim, né? Aí você fala, psiquiatra? Meu Deus, psiquiatra? Aí, quando você está no neuropediatra, é tudo muito bonito. Aí eu falei, psiquiatra? Meu Deus. Então, olha o preconceito que nós temos. Psiquiatra só trata de louco. E essa minha cunhada que casou nesse dia, ela falou assim, cunhada, eu tenho o médico que eu vou, ele está lá escrito que ele é psiquiatra infantil também. Então eu já tinha ido, né, em 3, aí eu falei, bom, vou nesse psiquiatra, porque é próximo da minha casa, que é em Mogi das Cruzes. Aí eu falei, eu vou nele, porque se precisar ir reiteradamente, então vamos lá, você conhece, eu vou com indicação. E ele só de bater o olho na minha filha, falou, sua filha é autista. Eu falei, doutor, mas tem mães, tem famílias aí que o médico dá uma pilha de exames para serem feitos e tal. Ele falou, olha, vai do quê? Vai da ansiedade das famílias e da negação, né? Que as famílias têm, meu filho não tem nada, meu filho não é autista, meu filho só tem um pequeno atrasinho, meu filho tem um probleminha. Hoje eu queria voltar nos mesmos 3 médicos que eu fui e falar para eles, está vendo que minha filha era autista? Inclusive tem um livro, né, da Anitta Brito, do Nicolas, que ela falou assim, meu filho era autista, e eu na época não entendia o tema, né? Mas depois que eu a conheci, né, meu filho, tá vendo, doutor, como eu falei que meu filho era autista, né? Então, enfim, eu tenho uma amizade com essa família muito grande, mas enfim, aí depois veio a questão, aí eu tive o diagnóstico, aí os remédios tudo caríssimos. Aí, como advogada, entrei para conseguir os remédios, porque mesmo como advogada eu não teria a mínima condição de pagar aquela medicação. Então, você já começa, aí vai na psicóloga, lá na PQP, lá não sei aonde, para ficar lá 20 minutos brincando. Então, a gente não entende, né? Até você entender para que serve o tratamento multidisciplinar, enfim. Aí você leva no psicólogo 2 anos, aí o psicólogo olha para sua cara e fala, olha, eu não vejo autismo nenhum na sua filha. Eu falo, nossa, que legal, né? Enfim, eu tive de tudo que vocês podem imaginar. Aí a escola. E aí, aí eu fui ler livros, tanto da área médica, quanto de autoajuda. Eu fui ler livros de tudo que vocês podem imaginar. Aí eu comecei a entender que minha filha, como bebê recém-nascido, dizem que bebê recém-nascido dorme 18 horas por dia e fica acordado 6. Minha filha ficava acordada 18 e dormia 6. Nossa. Minha filha não fazia contato visual na hora da amamentação. Minha filha, com 40 dias, largou o peito. Ela, para texturas, ela era tudo, dava ânsia nela. Eu, às vezes, dava os 5 minutos de ser a mãe que fazia a papinha. Ela foi alimentada, ela cresceu à base de papinha da Nestlé. A textura da papinha da Nestlé, da fruta da Nestlé, ela comia. Qualquer outra comida ela não comia. Até hoje ela tem uma seletividade alimentar para algumas texturas. Macarrão com molho, por exemplo, ela não come. E ela até tenta experimentar, até ocorreu uma questão esses dias, aquelas tortas de liquidificador,
ela gosta da de frango. Aí ela pegou uma que não era de frango, ela pôs na boca, vomitou na hora tudo que ela tinha comido. Então a gente entende que não é frescura. Aí vem questões sensoriais, aí vem a questão da escola, aí vem a questão da sala de AEE, né, daquele atendimento educacional especializado, que o pessoal não sabia que eu estava lá. Aí eu falei, como que minha filha ficou? Ficou ótima. Eu falei, ficou ótima, chorando 50 minutos. Ela ficou ótima, né? Enfim, então são coisas, as secretarias de educação, as secretarias, as diretorias de ensino, querendo fazer uma falsa inclusão. Ontem eu estava até ouvindo a entrevista do Dr. Salomão, falando sobre a inclusão. Enfim, a Lei Brasileira de Inclusão foi alterada, dizendo que preferencialmente a pessoa com deficiência deve estar na rede regular de ensino. Aí eu te pergunto, a escola regular está preparada? Eu peguei um caso que o menino usa sonda gástrica e fralda, e está preparado. Ele estava no oitavo ano da escola. Então, enfim, acabaram com as escolas especiais custeadas pelo governo, só quem tinha o direito garantido. Então, tive esse problema na escola com a minha filha. Fazia aniversários para minha filha, que eu fiz aniversário para ela, acho que até quando ela fez 15 anos. E ela era a única que não aproveitava o aniversário. Agora eu faço aniversário do jeito que ela quer. Esse ano ela quer ir no McDonald's. Eu falei, tá no McDonald's mesmo que a gente vai. Enfim, então são tantas questões. E outra, a menina, né, ela tem uma outra característica. 20% dos autistas são meninas. Então é mais difícil você encontrar famílias de pessoas, mães de meninas. Aí veio a questão da menstruação. Por muita coincidência, a minha ginecologista, nós descobrimos simultaneamente que nós tínhamos filhas autistas. Então hoje minha filha toma anticoncepcional de uso prolongado para não menstruar, porque a TPM, a higiene é muito difícil. Então, enfim, são tantas questões, e na pandemia eu tive uma perda muito grande. Em 5 meses faleceu minha mãe, e 5 meses depois faleceu meu pai. E desde que minha filha nasceu, minha rede de apoio sempre foram eles, mesmo com mais idade, e ela, todos os dias da vida dela, ela viu o avô e a avó dela. Então, hoje ela fala que o avô e a avó viraram uma estrelinha, e ela vai fazer 19 anos e dorme comigo até hoje. Ou seja, ela foi alfabetizada, ela é alfabetizada, ela fala inglês e espanhol porque aprendeu no YouTube, você fala uma frase aleatória para ela, ela te traduz na hora simultaneamente. Higiene, tem questões que eu tenho que ajudar. Escrever mesmo, ela escreve aquela letra bastão que parece que ela está na primeira série do primeiro grau, sabe, no fundo 1. Matemática, o raciocínio lógico dela, não, quanto que é 2 mais 2? Ela põe 2 mais 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Agora, para idiomas, é com ela mesma. Ela tem interpretação de texto, ela lê, ela te conta. Só que aí chegou na grande questão. Ela não tem condições de ir para a faculdade. E ela faz o quê daqui para frente? A maioria das clínicas não aceitam maiores de idade. Eles têm um limite lá até 17 anos, até 15 anos, depende de cada uma das clínicas. Pouquíssimas têm alguma atividade para autistas adultos, que ela não deixa de ser uma adulta. E aí você fala, e agora? Então fala-se muito em autismo infantil, né? Se a gente for pegar o CID-F84, as suas derivações, está lá autismo infantil e o autismo adulto. Porque hoje está cheio de pessoas ainda sem diagnóstico. Com certeza são nível 1. O psiquiatra dela, desse de Mogi das Cruzes que eu falo, que é o Dr. Leonardo Maranhão, ele se descobriu autista depois de ser médico. Mas isso não influenciou a vida e a carreira dele. Agora, o que a gente faz com esses autistas nível 2? O nível 3, muitas vezes, eles têm muito mais dificuldades. Tem uns que ainda usam fralda, etc. E o que a gente faz com o nível 2? É verdade. Entendeu? É uma coisa que ninguém acha que o filho vai crescer. Autistas crescem, né? Ao contrário, né? Temos uma pergunta. Então, diga. Não, na verdade, pode falar, depois eu... Na verdade, primeiro vou ler aqui as pessoas que entraram com a gente. Aqui é o Givaldo Santos, a Neuci, Célia Neves,
Magalhães Andresa, Maria Miguel, psicanalista. Oi, minha querida, está sempre presente conosco. Carol de Carvalho, Edna Dias, psicanalista Eliane. Beijo, querida. Esther Fazini, Edna Dias, Márcio Terapia, deixa eu ver, Jennifer Cristo e Botique Elegância Cristã. E Lopes Ana. Tem um comentário, não é uma pergunta. Diz assim, Edgar, deve ser o filho dela, não sei, né? Autista nível 3. É a Edna. O Edgar, ele tem 20 anos. Vê lá. Então, 20 anos. Isso foi chamado pelo INSS reavaliação da deficiência. É aquele que a doutora comentou? É o mesmo? Não. Esse é outro caso, mas ele com certeza, essa mãe, que eu conheço a história do Edgar, né? Que a minha tem 19 e ele fez 20. Ele é chamado até como prova de vida, entendeu? É para uma reavaliação. Ele com certeza mantém o benefício. Mas eu não sei o que mais que ela colocou aí. Entendi. Bom, entendeu? André... Porque eles fazem uma reavaliação até para saber se está vivo, entendeu? Certo. Quase que eu derrubo tudo aqui, gente. Meti a mão na cara aqui. André Rodrigues, tem mais alguma pergunta? Tenho. Rapidinho, acho que dá tempo, né? Peraí, doutora, você falou dessas pessoas, eu mesmo não tinha parado para pensar nisso do que você falou agora. Das crianças autistas que crescem, né? O que elas vão fazer? Tem algum projeto, tem alguma lei, alguma coisa que já está sendo pensado para essas crianças, esses adolescentes que já são jovens autistas? Então, tem muitos lugares, tem muitas APAES, que principalmente para os severos, ou que se mantiveram na rede especial, até os 30 anos eles têm uma inclusão na APAE. E eles fazem alguns projetos, mas eu entendo que é voltado para pessoas do nível 3. O 2 ainda está muito embrionário. O 2 cai de novo no limbo jurídico, entendeu? Porque o 3 é aquela pessoa que ele é agressivo, ele depende de cuidados. Então, até os 30 anos, o governo... Isso que eu ia falar, da Lei Brasileira de Inclusão, mas isso a gente vai ter que deixar para outro dia. O que fizeram? Tiraram as pessoas da escola especial e colocaram na regular. Na regular acaba a obrigação do governo quando ele termina o ensino médio, com 18, 19, 17 anos. Na rede especial é até completar os 30 anos. Agora, tem as casas dias de convivência, mas é tudo muito voltado para o 3. Então, não tem assim, por exemplo, eu conheço dezenas aqui, só na minha cidade, de nível 2, que já estão fora da rede regular de ensino. Não tem nada para fazer, não tem nada. Só na minha cidade, não, nas cidades vizinhas. Então, projetos, eu não vejo projeto nenhum. Eles poderiam estar fazendo horta, ter um centro de convivência que você deixa um determinado horário e vai buscar depois, mas que eles convivessem com os pares, né? Por quê? Você falou, nossa, Andréia, ele não é. Por exemplo, minha filha fala inglês. Aí ela vai lá fazer o quê? Pintar ou vai fazer o A, I, O, U? Se você não tiver atividades adaptadas, aí o outro não é alfabetizado. Ou seja, o que vai se fazer? Pintura para todo mundo? Eu, por exemplo, eu detesto pintura, eu detesto trabalhos manuais, eu jamais iria. Minha filha, ontem eu pedi para ela cortar um negócio aqui, eu falei, meu Deus, minha filha não sabe pegar na tesoura. Sabe, aquela coordenação motora, não é nem a fina, né? Aquela coordenação motora grossa dela, eu falei, meu Deus do céu, nem pegar na tesoura direito sabe. Aí você fica, faço o quê? Aí as pessoas falam para mim, coloca na escola de inglês. Eu falei, vocês não entenderam que minha filha não vai sentar na cadeira e vai estudar o livro, o book 1, 2, 3, 4, entendeu? Que ela tem um jeito dela de fazer isso. Então, o que tem hoje, muita coisa é lazer, né? As sessões adaptadas de cinema, de teatro, circos, até inclusive o Patati Patatá tem uma sessão por mês adaptada, que é de graça para os autistas, tem sessões de cinema, então faltam projetos, muitos projetos ainda. Mas talvez por quê? Porque quando se criou a lei, pensou muito, vamos dizer assim, no nível 2 e 3,
O 3, de alguma forma, tem sim vamos dizer assim, um amparo relativo, mas tem. E o nível 2, essas crianças cresceram, ninguém sabia onde elas iam chegar, com terapias, com medicações adequadas e com diagnóstico precoce. O nível 2, na verdade, assim, o nível 1 e o nível 2 são um pouco meio invisíveis ainda, né? Não querendo dizer que o nível 3 ele é aparado, não é isso? Né? Mas o nível 1 e o nível 2 são meio invisíveis, né? O nível 1, como eu disse, o psiquiatra da minha filha é autista. Então, mas aí varia de pessoa para pessoa, né? Porque assim, não. nível 1 não quer dizer que ele não tenha dificuldade, né? Eu recebi meu diagnóstico com 35 anos, hoje eu tenho 44. E assim, tem uma longa trajetória, inclusive na escola. Na escola, eu não sabia, a única coisa que eu aprendi foi aprender a ler e escrever. Porque o resto não tinha, né? Então, aí a gente sofre a vida toda porque sempre é porque ou é mimado, ou é porque tá com frescura, aquela história toda. Sim, toda a história que a gente já conhece. Então, e hoje, infelizmente, não só para o autismo nível 1, mas também para o TDAH. O verdadeiro autista nível 1 e o verdadeiro TDAH está sofrendo com uma onda aí de modinhas, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão brincando na internet sem diagnóstico nenhum. E quem tem, de fato, sofre o preconceito, né? Agora, meu filho, que é nível 2, e a sua filha, que é nível 2, eles ficam no meio do caminho. Eles são nem nível 3 e nem nível 1, que é mais funcional. Então, fica Exatamente. Como a disse, né? Fica um limbo, né? Não tem nada para fica no limbo, né? Porque eles têm no caso da minha filha, ela fala, mas não conversa, mas ela se faz entender. Eu falo, filha, fecha a janela para a mamãe, filha, vamos sair, vamos não sei aonde. Ontem eu peguei ela e falei assim, hoje você vai comprar as coisas que você quer no mercado. Ela vai, pega, tal, aí vai pagar como? Aí ela olha para mim, vai pagar como, mamãe? Eu falo, vai pagar no crédito. Ela sabe a senha do cartão, sabe? Então, assim, mas ela não tem condições de eu abrir o portão e falar para ela, vá até o mercado. Exatamente. Ou teria eu que também protejo, que você falava. E ela é uma menina que tem um corpo robusto, entendeu? Só que ela tem uma voz, um timbre, uma carinha de bebê. Parece que ela tem 12 anos. Quando eu falo que ela tá para completar 19, fica todo mundo assim, oi? Aí ela fala, dia 5 de junho de 2026, vou fazer 19 anos. A complicação do nível 2 também, doutora, que eu percebo muito no meu filho, já com outros, né, autistas do mesmo nível que já tive contato, atendimento e tal, é a questão da consciência que eles têm. Eles têm uma consciência que eles têm uma dificuldade para ter um relacionamento, para ter um emprego, para fazer uma faculdade. Então, eles têm um sofrimento ali também. Eles podem aparentar que não entendem muitas vezes, mas eles têm essa consciência. Né? Tem esse sofrimento por conta disso. Né? Mas tem sim. A gente ainda está anos-luz de ter alguma coisa de fato específica e bem feita. Porque é outra coisa também que está uma moda no Brasil, só na questão financeira. O autismo virou negócio no Brasil, infelizmente, né? Então, eu falo mesmo pelo meu filho mesmo. Hoje, meu filho não está em nenhuma clínica, nós tiramos, porque nós quisemos mesmo, porque o convênio cobria, mas as clínicas não tinham capacidades. Era um monte de autista numa salinha apertada, não aprendia nada, só voltava irritado. Aquilo que a gente ensinava em casa era desensinado, né, na clínica, então não tinha nada de melhoria. E quanto à escola regular e a especial, ele estudou nas duas. E eu posso dizer que, sinceramente, nenhuma das duas tinha preparo nenhum, viu? Porque, olha, é de dar dó, tá? Meu filho saiu muito pior. O tempo que ele ficou de licença parado em casa, ele ficou uma maravilha. Era voltar a estudar, principalmente na escola especial, esse menino voltava para casa perturbado. Tá? Era terrível, era terrível. Tem muitos traumas, muitas coisas horríveis que já aconteceu na escola, que ele via por ele ser verbal, então ele contava, não faziam com ele, mas faziam com os não verbais, com os nível 3. Então, gente, é de arrepiar, tá? Então, assim, a gente está trazendo uma pessoa aqui para vocês que vive isso na pele, que viveu isso na pele. Então, assim, vamos deixar até de consciência, né? Que a conscientização do autismo não seja só em abril, seja a vida toda. Não fique encarando uma pessoa com autismo, não é de sua conta, né? Se a pessoa está na preferencial, deixa ela, algum motivo tem. Pode ter certeza que o maior sonho que a gente tem na vida não é de ter direito à fila preferencial. Não é não, doutora?
Uma vez me disseram, numa reunião com a Secretaria Municipal aqui da minha cidade, me disseram que agora o autismo era moda. Eu falei, é verdade, é moda. Um dia a gente levanta, leva o nosso filho no médico e fala, doutor, é moda, dá um laudo de autismo pro meu filho. Aí a pessoa se choca, né? Até parece que eu queria que minha filha fosse autista, como todos, né? Como eu acho que todos nós, né? Mas, antes de cair o tempo, eu quero deixar um recadinho aqui para as famílias, que depois a gente pode também separar, a questão da mudança que teve em março. Então, famílias de alunos que estudam em escola regular, particular, ou seja, que a família paga pela escola, foi alterada a lei que permite que no imposto de renda essas despesas escolares sejam deduzidas integralmente como despesas médicas. E pode retroagir para os últimos 5 anos também, inclusive o valor ser devolvido pela Selic, atualizado pela Selic. Então, equiparou-se, né, para efeito de despesa médica a escola especial e a escola regular, porque quem tinha filho na escola especial já podia deduzir como despesa médica. Quem estava na regular não podia. Então, equiparou-se ao direito, né, então aquela despesa não precisa mais ser limitada àquele valor da instrução, porque tem um teto, né, cada ano tem um teto, você pode deduzir integralmente como despesa médica. Eu acho que pega pelo menos... Oi? Geral, Brasil inteiro. O imposto de renda é no imposto federal e a alteração é para o Brasil todo. Entendi. E se eu não fizer? Vai deixar passar e vai ficar para o governo. Sempre. Andréia, eu acho que seria legal, talvez, uma próxima vez, a gente fazer a live com a doutora sobre a questão também de IPVA, né, do desconto. Sim. Eu esqueci como que é. É IPI que tem desconto no carro, é isso? É IPI e ICMS. Mas assim, já vou adiantando. IPVA, só tem desconto do IPVA para autistas moderados e severos. Ah, olha aí. Certo. Tá? Agora, a isenção do ICMS e do IPI é para qualquer grau. Ah, tá ótimo. Aí, é uma coisa a mais, né, Andréia? Andréia, toma conta, minha filha. Faça suas considerações, vamos encerrar aí. Oi? Está tão interessante o assunto, porque é um assunto que quase não é falado. Então, assim, a gente fica sempre prestando atenção em tudo, e aí começa a vir um monte de pensamento na nossa mente, né, sobre o que a doutora estava falando, e que pessoas possam dar essa atenção para essas crianças que vão ser adolescentes e jovens. Eu fiquei muito pensativa sobre isso, né, porque realmente vai fazer o que depois, né, vai ficar só dentro de casa. E a criança que é autista, tem criança que ela já é um pouco nervosa às vezes se estressa porque não tem o que fazer, muito o que fazer, né? Então, que pessoas possam se atentar e criar algo novo, né? Para esses jovens e esses adolescentes que estão crescendo e adultos, né, autistas. Então, assim, olha, foi uma live maravilhosa, doutora, eu quero agradecer, né, é um prazer, aqui nessa live, e eu nem a Priscila falou, eu acho que precisa ter mais lives como estas, né, que vai estar orientando pessoas, como a senhora disse, a senhora é mamãe solo, tenho certeza que foi um desafio criar sua filha, até descobrir o diagnóstico dela, e como a senhora estava dizendo, essas piadinhas, essas coisinhas que as pessoas fazem sem graça, é muito ruim, muito chato, né, para quem passa por esse problema, que tem filhos assim, ou alguém assim na família. Então, eu acho que é um assunto que deveria voltar a ser falado aqui nessa live. Então, eu quero agradecer a senhora, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Amém. Eu que agradeço. Eu acho que falta no mundo empatia. Agora, o problema é quando a empatia não vem do profissional. Sim. Médico falando isso, psicólogo falando isso, né?
Então, assim, a conscientização do autismo, o dia 2 de abril, bem rapidamente, eu acho que deu uma certa visibilidade, né? Mas ainda continua aquela história, nossa, sua filha não tem cara de autista, autista tem cara? Não. E quero deixar aqui uma reflexão para quem está aqui e para a gente levar adiante também. Gente, vamos analisar né? Vamos analisar no aspecto político quem fala a nossa linguagem, e não aquela pessoa oportunista que no dia 2 de abril tirou uma foto dizendo, ai, olha, eu tô aqui com o autista aqui no colo. Gente, a gente só vai conseguir se organizar, a gente só vai conseguir melhorias se a gente se unir enquanto mães, enquanto profissionais, enquanto conhecedores, né? Mas principalmente a regimentar mais famílias, né? E fazer, e cobrar, exigir, ter projeto, sabe? Porque assim, ai, tirou uma fotinho, ai, gente, as eleições estão aí. Quem tem poder, deputado estadual e deputado federal, que pode fazer, pode trazer mudanças para o Estado e podem trazer mudanças para o Brasil inteiro, que são os deputados federais. Então, assim, vamos repensar isso e achar, eu não gosto de política, eu não vou votar em branco, vou votar nulo. Então, eu não estou falando aqui de ninguém, não estou falando de candidato nenhum, mas estou falando a política, nós mulheres demoramos quantos anos para conseguir votar? E hoje a gente fala, votei em branco, votei nulo porque eu não gosto, entendeu? Não gosto de nenhum político. Então, assim, vamos repensar o que a política representa na vida das nossas famílias, principalmente das famílias atípicas. Eu acho que é uma grande coisa, sabe? Tirar foto, 2 de abril eu vi tanta coisa, candidatos, né, pessoas políticas, que eu falei, a pessoa nunca fez um A, mas no dia 2 de abril tá lá, é bonitinho. No dia da síndrome de Down, tirou foto com a pessoa Down. No dia lá de não sei o que do cachorro, tirou foto com o cachorro. Ou seja, tanto faz a causa para eles, o que importa é votar e voto. Então, eu acho que a sociedade tem que se unir, somente nós, né? Nós, famílias, e nós, mulheres. Votei nulo, para mim tanto faz, não gosto de política. Já ouvi muito isso. E vai ser um prazer, se vocês me convidarem novamente, vai ser um prazer. Com certeza. Hoje aqui eu lembrei de um fato da minha cidade lá, que eu sou da cidade de Marília, e foi uma movimentação, acho que 2, 3 dias, de uma criança autista não verbal que tinha desaparecido. Então, assim, tinha que ver algo também para essas crianças que não é verbal, um meio da gente, de comunicação com elas, um meio de, não sei se alguma coisa que pudesse sinalizar onde ela está, porque ela é não verbal. E aí o prefeito... Mas já tem, viu, Andréa? Já tem. Só que não é acessível para a maioria da população, já tem. Rastreadores, que é uma pulseira, tem empresas especializadas nisso, tem formas de comunicação, e aí eu vou deixar um outro recado aqui, quem cuida de quem cuida? As mães, às vezes, estão tão ou mais doentes do que o próprio filho. Sim. É verdade. Porque ninguém sabe o que passa dentro de 4 paredes. Exatamente. Ninguém sabe o que passa dentro de 4 paredes, né? Então, assim, quem cuida de quem cuida? Eu, por exemplo, eu cansei de ficar sentada lá em sala de espera com a minha filha fazendo terapia. Sabe o que eu fiz? Pedi para o médico, falei, doutor, quero fazer terapia também. Pelo menos naqueles minutos eram meus. Então, minha filha fazia numa sala e fazia na outra. Exatamente. Foi um momento de olhar para mim, entendeu? Então, assim, que atividades tem para as mães? Olha, né? Então, todo mundo fala do filho, e a mãe? Aquele tempo que ela vai, que ela pega o ônibus, que ela vê cara feia, porque a criança chorou, a criança se jogou no chão. Quem cuida daquela mãe? Que tipo de trabalho a gente vai fazer com aquela mãe? Né? Basta ver suicídios de mães que matam a criança, depois se mata. Mãe que o corpo está lá apodrecendo e 5, 6 dias depois alguém vai dar conta que a pessoa não entrou em contato. Gente, tem tanta coisa. Se a gente for falar, tem tanta coisa além do... o autismo é azul, o laço do autismo é o quebra-cabeça. Tem tanta coisa que envolve transtorno mental. Exatamente. Quem cuida de quem cuida?
Será que todo dia a gente está com essa cara bonita de falar, olha, hoje eu vou fazer uma live e vou ficar mais bonita? Será? Como que a gente reage a tudo isso? E, de novo, 76%, isso é uma estatística, 76% dos pais vão embora quando descobrem que um filho tem uma deficiência. Quando não tem, já vão embora, vocês imaginam com deficiência. Exatamente. E aí depois quer ficar regateando o valor da pensão. Ai, é porque eu constituí outra família. Eu peguei um juiz uma vez e falou, o senhor não tem dinheiro nem para ajudar o seu filho que é especial? O senhor arrumou outra família? Sou belo no pai que o senhor é. Então, assim, mas até então, vamos fazer o quê? Então, quem cuida de quem cuida? Né? Então, a empatia, tanto com os autistas e quanto com as famílias de autistas. Sim, sim. É verdade. Bom, eu coloquei o contato da doutora aí, tá, gente? Aí em cima. Eu coloquei também a rede social. Só confirma para mim, ô, doutora. Andrea _du, é isso? A sua rede social? Não. O Instagram é DRA, né, doutora? Andrea Du, doutora _du. Acho que como só tem eu de Andrea Du, acho que vai aparecer. Mais fácil vou colocar aqui Insta Andrea Du. Acho que é mais fácil. Tá, e doutora, tá como doutora Andrea Du. Tá, eu coloquei o seu contato também, tá? Gente, tá bom. Quem quiser entrar em contato com a doutora Andrea para mais informações, quem quiser aí, de repente, até, né, tá também, não só informações, né, mas logicamente, né, tá contratando, né, os serviços da doutora, né, não sei se é só nessa área, se tem outras áreas também, mas, enfim, esse é o contato dela, esse é o Instagram dela, tá, e você pode estar tirando mais informações. Bom, essa live foi maravilhosa porque é utilidade pública também, né, então é uma conscientização, mas também é utilidade pública, porque tem pessoas aí que não sabem muitas coisas que foram ditas hoje. Muito bem, gente, estamos chegando ao final, mais uma vez... Oi? Deixa eu só fazer um comentário aqui. O doutor Saulo também é advogado e ele também é autista. Então, vamos chamar ele para fazer uma live sobre o caso dele. É muito, muito bonito. Bonito não, né? O testemunho dele foi um desafio que ele teve, né? E hoje ele conseguiu pegar o OAB dele, ele é um advogado e tem ajudado muitas pessoas. E é uma história incrível também dele. Então, tem um advogado aqui, colega da senhora, doutora Andrea, autista, também descobriu, depois de casado, que ele era autista, mas ele teve os seus desafios na infância. Pastor também, né? E é pastor também, né? Sim, pastor. Já vi o testemunho dele, muito bonito mesmo. E eu vou depois compartilhar com vocês, tem um juiz, que hoje ele não é mais juiz, hoje ele já é desembargador, que se descobriu autista adulto e ele faz as audiências com o doutor Alexandre, ele faz com o cordão do autismo. Olha aí, que legal. Deus abençoe, pastor Saulo, vamos estar marcando aí uma live também. Eu já tinha pensado nele agora, hoje à tarde, uma confirmação, ele apareceu aí, Priscila. Que legal, ele apareceu. Ai, que bom. Muito prazer, doutor. Olha lá, ele colocou, vamos marcar. Opa, vai ser muito bem-vindo. Bom, vamos embora, Andréia? Vamos embora. Não dá embora. É tanta coisa legal que a gente está aprendendo hoje, tantas informações importantes. Não dá vontade de parar, mas nós temos que ir. Daqui a pouquinho também tem um atendimento, então temos que parar mesmo. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, Priscila. Deus abençoe, doutora. E todos que estão nos ouvindo. Que vocês possam curtir, compartilhar, que vocês possam passar essas informações para pessoas que não têm essas orientações. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, doutora. Tchau, Andréia. Tchau. Tchau.